do Senhor Jesus, igreja. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus diante de uma feira aqui na cidade de Goiânia, setor bairro da Vitória, melhor jardim, no setor São Carlos. Vamos proclamar a palavra do Evangelho. Quem tem ouvido para o outro, pedir do Espírito de Deus. Graças a Deus, aleluias, glórias. Estamos aqui para pregar o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Evangelho está sendo anunciado. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não nos envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Fé não é uma religião, fé vem por ouvir a palavra de Deus. Fé não é sincretismos nem tradições, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não é carregar um terço, um crucifixo. Fé não é se dobrar diante de uma imagem de escultura. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Fé não é fazer uma fogueira santa, entregar todo o seu dinheiro na mão dos homens. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Então entregue aos homens o seu dinheiro, entregue a Jesus Cristo o seu coração, entregue aos homens o seu 13º, o seu salário. Deus não quer dinheiro, Deus quer o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Aleluias. Eu quero ler a palavra de Deus nessa noite, a qual está escrito no Evangelho, ou melhor, na carta aos Coríntios. Está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Irmãos, porém, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogo para que digam todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento e o mesmo parecer, porque a respeito de vocês, irmãos meus, me foi comunicado que há contendas entre vós, porque uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, outros dizem, eu sou de Cefas, outros dizem, eu sou de Cristo. Está porventura Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foi Cristo? Fostes batizados em nome de Paulo ou em nome de Cristo? Rogo, amados, assim diz a palavra de Deus, que todos tenham o mesmo parecer, que todos tenham diante do Senhor Jesus Cristo o mesmo parecer e não hajam dissensões entre vós. A Bíblia diz assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo para que todos digam a mesma coisa. A católica diz uma coisa, a evangélica diz outra. A espírita diz outra coisa e a muçulmana diz outra coisa. Cada religião e cada igreja diz uma coisa. Mas Cristo não está dividido. Jesus é o mesmo ontem e hoje e sempre. Muitas pessoas estão à beira do abismo, e Jesus Cristo ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa palavra é uma palavra viva e eficaz. O Evangelho de Cristo é vivo e é eficaz. Fiéis são essas palavras e dignas são de toda aceitação. E é por isso que nós pregamos esse Evangelho, porque cremos no que está escrito, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se Cristo está dentro de nós, e Ele habita dentro de nós, nós devemos andar todos em o mesmo parecer,
Isso significa que não deve haver divisões religiosas, evangélicos e católicos, espíritas e muçulmanos. Devemos todos estar em uma mesma união, todos devemos pensar da mesma forma e todos devemos defender o Evangelho da mesma forma. Todos devemos ter o mesmo pensamento a respeito da palavra de Deus e acerca da Bíblia, porque Jesus Cristo não está dividido. Jesus Cristo não está dividido. A católica diz uma coisa, a evangélica diz outra, a espírita diz outra. Jesus diz, digam um só a mesma coisa, tenham o mesmo parecer, porque se Cristo está dentro de vós, assim são um só com Jesus Cristo. Paulo diz que nós devemos buscar ter a mente de Cristo, e nós devemos ter a mente de Cristo para que todos nós possamos pensar da mesma forma. Mas uns pensam que Jesus, na verdade, Ele vai, no último dia, salvar o pecador que viveu a sua vida inteira no engano, que viveu a sua vida inteira aos pés da imagem de escultura, que viveu a sua vida inteira aos pés dos Exus, dos espíritos enganadores, e não vai. A Bíblia diz que nós devemos pensar todos uma mesma coisa. A igreja de Atos, ela não se dobrava diante de imagem de escultura. A igreja de Atos não estava fazendo fogueira santa de Israel. A igreja de Atos não estava pedindo dinheiro para Deus. A igreja de Atos não estava pedindo para a gente levar dinheiro no altar de Deus. Mas a Bíblia diz que viriam muitos enganadores, muitos falsificadores do Evangelho, muitos mercenários, muitos pregadores falsos de filosofias, muitos homens cheios de engano, pregando um evangelho anátema, ou seja, pregando um evangelho maldito. Mas Jesus, ele diz que nós devemos buscar em Deus o discernimento de todas as coisas. Nós devemos buscar no Senhor Jesus Cristo compreender bem todas as coisas, não caminhar por aí como ignorantes, acreditando em tudo ou duvidando de tudo. Mas devemos do Senhor Jesus Cristo buscar, então, compreensão, entendimento. A Bíblia fala que Jesus Cristo não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Mas o Senhor Deus, Ele dá discernimento a cada pessoa. E as pessoas hoje estão como cegas, sem discernimento nenhum diante de Deus, acreditando em todas as mentiras, e enganando e sendo enganados. Cuidado, cidade de Goiânia, cuidado com o falso evangelho, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os mercenários, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os mercadores da fé. Jesus, ele diz, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão muitas pessoas. Jesus, ele tem dito isso. Já é hora de se despertar para a realidade, porque após a morte vem o juízo. É céu ou inferno. Esteja preparado, porque quando chegar na sepultura, a tua alma segue a juízo diante do Senhor, receberá, pois, uma recompensa, e Deus te dará o céu ou o inferno. A palavra de Cristo nos dá a verdadeira, nos dá a iluminação em nosso caminho. Ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés, nos faz andar em verde espaço, nos faz caminhar em luz e não em trevas. Por isso Jesus, ele diz, eu sou a luz deste mundo, e quem caminhar em luz jamais andará em trevas. As trevas é o pecado, a luz significa andar com Cristo, e nós devemos andar na luz de Cristo, devemos andar na luz do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho manifestou-se para salvar aquele que crê. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 11. A respeito de vocês, antes eu ouço falar que há uma divisão, porque uns dizem, eu sou de Paulo, e outros dizem, eu sou de Apolo. Outros dizem, eu sou de Cefas, e outros dizem, eu sou de Cristo. A grande pergunta aqui nessa palavra é, Jesus está dividido? Ou Jesus é o mesmo? Jesus, ele está dividido? Ou Jesus Cristo, ele é um com aqueles que estão com ele?
Jesus não está dividido. E a Bíblia diz que nós devemos ser um com Jesus Cristo. Nós devemos ser um com Ele. Aquele que está em Jesus é um com Ele. Mas não há, infelizmente, unidade entre as pessoas e Cristo. Mas o povo está disperso. O rebanho se espalhou. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefas, outros dizem eu sou de Apolo. Ou seja, amém, Deus abençoe. Uns dizem eu sou do Malafaia, outros dizem eu sou do Macedo, outros dizem eu sou da Universal, outros dizem eu sou da Mundial. Mas a Bíblia diz que nós não fomos comprados por Paulo, nós não fomos comprados por Cefas, não fomos comprados por Apolo, não, nós não fomos comprados pelo sangue do Macedo, não fomos comprados com o preço do sangue dos papas da era passada que fundaram a Igreja Católica. Nós não fomos comprados pelo sangue de Maria, para nós seguirmos Maria. Nós não devemos seguir Maria, porque nós não fomos comprados pelo sangue de Maria, nós não fomos comprados pelo preço do sangue do Macedo, nós não fomos comprados pelo preço do sangue do R.R. Soares, nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus Cristo, para que possamos ir e glorificar a Deus através do nosso corpo. Aleluias! Aquele que está em Jesus Cristo é um com Ele, e aquele que está em Jesus Cristo devem andar no mesmo parecer. Uns dizem que tem que fazer fogueira santa, que tem que sacrificar para Deus, que tem que levar seu dinheiro para Deus, que Deus está precisando do seu dinheiro. E na verdade Paulo vai dizer na segunda carta de Pedro, ou melhor, segunda carta de Pedro, capítulo 2 diz: tome cuidado, porque farão de vós negócio com palavras vãs e fictícias, de que não é tarde a sua sentença. A palavra de Deus diz que muitos viriam com ganância, palavras fictícias, enganosas, fazendo negócio de vós, fazendo negócio da fé, fazendo negócio através das pessoas, através da fé de pessoas negligentes, fazendo negócio através da ignorância daqueles que não buscam conhecer a palavra de Cristo, dizendo: traz para cá, para Deus, o seu dinheiro. E Deus quer o seu dinheiro para quê? E Deus está precisando do seu dinheiro para quê? Para que Deus Ele está querendo o seu dinheiro? Deus não quer o seu 13º, Deus não quer o seu salário, Deus não quer 10% do seu 13º, Deus não quer os seus 10% do seu salário. Deus, Ele quer que o homem chegue ao conhecimento da verdade e ele possa ser salvo dos seus pecados. Essa é a vontade de Deus. A vontade dos mercenários é que você traga muito dinheiro para eles. Mas Jesus Cristo, Ele diz: de graça recebestes, de graça foi dado. Não leve dinheiro para mercenários, para pastores, em nome de Deus, porque Deus não vai receber. Deus não está pedindo e por isso Deus não vai receber. A Bíblia vai dizer que o sacrifício agradável para Deus, o Pai, é um coração quebrantado e contrito. Dinheiro não é sacrifício para Deus, é sacrifício a mamon. Para Deus se sacrifica o corpo, alma e espírito. Para Deus você apresenta sacrifícios através do teu coração. Você sacrifica as suas paixões infames, você deixa as suas carnalidades, os seus desejos malignos, deixe o ímpio seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. Assim diz a palavra de Deus. Se você quer ofertar um sacrifício para Deus, não é o seu dinheiro. Deus não vai receber o seu dinheiro. Por anos e anos, as pessoas elas estão caindo nessa lábia, achando que Deus está recebendo dinheiro. Deus nunca recebeu dinheiro, Deus nunca pediu dinheiro, Deus nunca proclamou como um sacrifício para Deus dinheiro. Quando Abraão apresentou para Deus o seu sacrifício, não foi em dinheiro. Abraão apresentou para Deus o sacrifício vivo. Só que Jesus Cristo ele foi apresentado como sacrifício vivo pelo Pai. Deus, o Pai, apresentou Jesus Cristo como sacrifício vivo e agradável. Se você quer um sacrifício para Deus,
Jesus é o sacrifício. Fuja do engano da fogueira santa. Fuja dessa falsa fogueira santa de Israel. A Bíblia vai falar em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Jesus vai falar no Evangelho de Mateus que obedecer é melhor do que sacrificar. Sim, Deus quer obediência, não sacrifício. Jesus quer misericórdias e não sacrifício. A misericórdia é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor que o sacrifício. A obediência a Deus é melhor que o sacrifício. Deixar o pecado é melhor do que sacrifício. É o melhor sacrifício para oferecer para Deus, é deixar a embriaguez. É melhor que oferecer dinheiro, é melhor que oferecer 10% do salário, é melhor que oferecer o 10% do 13º, é obediência para Deus, é melhor. É melhor deixar a bebedice do que oferecer dinheiro para Deus. É melhor deixar o adultério, a embriaguez, do que oferecer para Deus dinheiro. Deus quer lá o seu dinheiro. Deus quer a tua alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se uma alma tem mais valor que dinheiro, por que os pastores estão tanto pedindo 13º? Por que eles estão tanto pedindo 10%? Porque são ladrões e salteadores. E Jesus diz, fujam dos tais. Jesus diz, se alguém vier em meu nome, então dizendo que o Cristo está lá, não vá após eles, porque eis que o Cristo não está lá. Jesus ele diz que muitos viriam em nome dele e enganariam muitas pessoas. E já é hora de se despertar. Desperta tu que dorme. É hora de arrepender-se. É hora de se despertar para a salvação. É hora de se arrepender. Deixe o homem ímpio seus caminhos maus. Deixe o homem ímpio toda a embriaguez. Deixe todo homem ímpio seu caminho de idolatria. Ou é Deus ou é ídolo do futebol. Ou é Deus ou é a embriaguez. Ou é Deus ou é o pecado. Faz a tua escolha diante de Deus. Faz a tua escolha enquanto ainda há tempo. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto Ele pode ser encontrado. Buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio os seus maus caminhos. Deixa o ímpio o caminho mau. O caminho de bebedice. O caminho de feitiçaria. Cidade de Goiânia, Jesus é o Senhor. Jesus não divide sua glória com os Exus. Jesus não divide sua glória com Maria. Jesus não divide sua glória com o Padre Cícero. Jesus não divide sua glória com os orixás. Jesus não divide sua glória com as pombagiras. Jesus não dá o seu louvor aos ídolos. E Jesus também não divide sua glória com as imagens de escultura. Diz o Senhor dos Exércitos, vivo eu, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa e deixe o ímpio os seus maus caminhos. Deixe o ímpio a idolatria. Deixe o ímpio a imoralidade. Deixe o ímpio a homossexualidade. Virou moda isso hoje, a sapatonagem, a viadagem, a imoralidade. Mas Jesus Cristo, Ele diz, o princípio Deus criou macho e fêmea. Deixará o homem pai, mãe, se unirá à sua mulher. Foi isso que Deus criou no princípio. No princípio Deus não criou várias identidades de gêneros. No princípio Deus não criou o homem com um sentimento feminino em seu coração. No princípio Deus não criou o homem para ser mulher. No princípio Deus não criou a mulher para ser homem. No princípio Deus os fez macho, assim o fez, e fêmea, assim o fez. E disse, deixe o homem, o seu pai, sua mãe, para estar unido agora com sua mulher. Foi isso que Deus fez no princípio. Satanás, ele confundiu o coração das pessoas colocando desejos imorais, e profanos, dizendo que Deus fez assim, fazendo você se conformar com esse século presente. Mas a Bíblia diz para não se conformar com os desejos carnais desse século presente, mas moldar-vos pelo Espírito de Deus. Nós devemos moldar pelo Espírito de Deus as nossas vontades. Nós devemos moldar pelo Espírito de Deus os nossos caminhos. Molda-se
os seus caminhos segundo a vontade de Deus, e não segundo os preceitos do mundo, não segundo a vontade do seu coração, porque certamente a sua vontade do teu coração vai te levar para o inferno. O desejo do teu coração te levará para o inferno. Os desejos do coração do homem são carnais. Os desejos do coração do homem são malignos. Os desejos do coração do homem são corruptos. Por isso a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas nesta vida. Por isso nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são feitos filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são guiados em retidão. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, certamente ele vai ser guiado em justiça e não em injustiça. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não pratica feitiçaria. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não pratica imoralidade. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, não pratica a bebedice, não pratica a homossexualidade. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, caminha na verdade, caminha na luz, não em trevas, não em malícia, não em adultérios, não em fornicações, não em mentiras. Mas a Bíblia diz que todos quanto receberam, esses foram dados o direito de serem chamados e feitos filhos de Deus, pelos quais clamam e dizem: Abba, Pai. Os que são de Deus conhecem a voz de Deus. Jesus fala em João 8,47, quem é de Deus ouve-nos, mas vós não ouvis porque não sois de Deus. Jesus enviou os discípulos e diz assim: quem ouve a vocês também ouve a mim, e quem não ouve a vocês também não ouve a mim. Quem é de Deus sabe dar ouvidos a Deus, sabe discernir a hora que Deus está falando, e quem sabe discernir a vontade de Deus, certamente não vai andar por aí fazendo aquilo que é mal. Mas antes a Bíblia diz que, como nos tempos de Noé, nós estamos vivendo, comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento, até que chega a última hora e não está percebendo. Aleluias. Assim diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 37. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto naquele dia eles não perceberam, até que veio o dilúvio. O mundo está desapercebido. As pessoas estão preocupadas somente com esta vida, preocupados em comprar, em vender, preocupados em aproveitar a vida, gastando, comprando, se endividando, vendendo, comendo, bebendo, se esquecendo que um dia a porta vai se fechar, se esquecendo que um dia Deus, Ele vai fechar a porta. Entra pela porta. A geração de Noé estava se embriagando, adulterando, fornicando, até que chegou a última hora e eles foram destruídos. Eles foram levados pelo dilúvio, porque foram rebeldes e não se voltaram para Deus, não se arrependeram e não quiseram buscar entrar pela porta, porque para entrar pela porta é necessário o homem renunciar a si mesmo. Para entrar pela porta estreita, o homem tem que renunciar os seus desejos carnais. Para entrar pela porta estreita, o homem precisa renunciar toda feitiçaria, toda bagagem do pecado, toda imoralidade, toda embriaguez, todo orgulho, soberba, malícia, avareza. O homem tem que deixar. Jesus disse: se alguém quiser entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagem. Aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir após mim. A sua cruz significa renunciar a si mesmo. A cruz não é um terço. Jesus não está falando para carregar um objeto chamado crucifixo. Jesus não está falando para carregar um objeto de cruz. Mas Jesus, ele está dizendo que alguém for de fato decidido a seguir após ele, ele tem que tomar a sua própria cruz e renunciar a si mesmo, é a sua própria cruz. A mensagem da cruz é loucura para o que perece, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A mensagem da cruz, ela é poderosa para salvar aquele que crê, mas porém o objeto de cruz não pode salvar ninguém. O crucifixo não pode te proteger, o crucifixo não pode te proteger do mal. A cruz, Jesus levou sobre si mesmo, e maldito foi por ser pregado no madeiro, e maldito é todo aquele que foi pendurado no madeiro, como disse o profeta Isaías. E Jesus foi pendurado no madeiro, ele se fez pecado em nosso lugar,
Ele cravou sobre si a morte, para nos dar a vida com abundância. Mas essa geração não quer saber de vida com abundância. Essa geração só quer saber do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Um dia todos vão morrer, mas chegará o acerto de contas. Um dia a morte vai bater a porta, e ela está batendo a porta todos os dias. Mas eis com quem se encontrará, a quem está guardada a tua alma. Após a morte vem o juízo, como está escrito em Hebreus. O homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Prepara-te, cidade de Goiânia, prepara, moradores da terra, pois eis que o dia está próximo, o dia está se aproximando. Prepara-se para se encontrar com o Senhor teu Deus, porque eis que Ele vem nas nuvens do céu com poder e com grande glória. A Bíblia diz que Ele vai juntar à sua esquerda os bodes para serem condenados, as ovelhas à sua direita. Então Ele dirá às suas ovelhas: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí o reino de Deus que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. E dirá aos que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e os seus demônios. Porque certamente assim Jesus, Ele há de fazer, Ele há de separar. Jesus, Ele vai separar o bode da ovelha. A Bíblia diz que assim haverá diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Existe diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus renuncia a todas as suas práticas pecaminosas. Quem serve a Deus, ele faz uma escolha, e de fato ele não tolera o pecado. Ele não anda por aí dizendo que Deus está em seu coração tolerando o pecado. Mas antes a Bíblia diz que a alma do justo Ló, ela se afligia todos os dias vivendo naquela cidade chamada Sodoma e Gomorra. Ló vivia em Sodoma e Gomorra, mas não era imoral. Ló vivia em Sodoma e Gomorra, mas ele não era homossexual. Ló vivia em Sodoma e Gomorra, mas não permitia suas filhas se tornar lésbicas. Ló, ele se afligia todos os dias pelo que via e se afligia naquele lugar. Não é porque nós estamos vivendo uma geração imoral, não é porque nós estamos vivendo uma geração de sapatonagem e viadagem, que nós devemos nos acomodar e achar que isso é normal e trazer aceitação para dentro de casa, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus criou no princípio foi reto, mas os homens inventaram muitas coisas. Diante do Senhor é sim, sim, ou não, não. O é sim para o pecado, é não para o pecado. O é sim para Deus, ou é não para Deus. Dizer que Deus aceita todas as coisas é uma grande e terrível barbaridade. Dizer que Deus, Ele se conforma com esse século presente, é uma grande mentira de Satanás. Dizer que Deus é um Deus de aceitação é uma grande mentira de Satanás. Dizer que Deus é um Deus inclusivo é uma grande mentira do diabo. Deus não é Deus inclusivo, mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de novidade de espírito, é um Deus de transformação, é um Deus de conversão. Se não fosse um Deus de conversão, certamente Deus não estava chamando todos os pecadores para se arrepender. Se Deus não fosse um Deus de transformação, um Deus de conversão, Ele certamente Ele faria o que as pessoas estão fazendo hoje. Ele abriria uma igreja para os gays, Ele abriria uma igreja para os maconheiros, Ele abriria uma igreja para os adúlteros, Ele abriria uma igreja para os idólatras do futebol, Ele teria uma igreja para cada tipo de pecador. Mas Deus não é um Deus que se molda a este século, mas a Bíblia diz: transformai-vos pelo meu espírito. Quem sai por aí trazendo divisão é Satanás. É Satanás que abre igreja de idolatria, é Satanás que abre igreja para adorar as trevas, para adorar Lúcifer, é Satanás que abre igreja para lésbica, para gay, é o diabo que abre igrejas para arrecadar dinheiros. Mas Jesus Cristo, Ele diz: a minha igreja, contra a minha igreja, disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerá. A igreja de Jesus, ela não veio de Roma, ela estava lá em Atos dos Apóstolos, na Judéia, sendo perseguida. A igreja de Jesus, lá em Atos capítulo 17, ela não se manifesta em Roma. As pessoas estão dizendo que a igreja de Jesus, a primeira igreja de Jesus, ela surge em Roma. A igreja de Jesus não é romana, por isso ela não é católica. Ela nasceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, aonde eles está, ou melhor, no capítulo 7, onde eles estavam todos reunidos e de repente desceu sobre eles um espírito veemente e batizou todos eles. No tempo de Pentecostes, Jesus, Ele então manifestou o seu poder, a sua igreja, e os revestiu de poder. E assim a Bíblia diz que Jesus Ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder.
Por que que Jesus diz, fica lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder? Porque a igreja de Jesus, ela surgiria em Jerusalém, e foi naquela noite em que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente desceu sobre eles um vento veemente, impetuoso, sobre cada um deles, os quais falavam várias línguas, e todos compreendiam da mesma forma. Ali surgiu a igreja de Cristo, ela não surgiu em Roma. A história, ela não está batendo com a Bíblia. E Jesus, ele fala que se alguém vier pregando um evangelho diferente deste evangelho, a qual Deus nos deu, seja considerado anátema. Se alguém vem pregando o evangelho, uma mensagem diferente da qual está escrito na Bíblia, se alguém vem falando algo diferente do qual está escrito na Bíblia, deve ser descartado, deve ser considerado como anátema. Os apóstolos de Jesus não estavam falando de romaria. Os apóstolos de Jesus não estavam falando de intercessão dos santos. Os apóstolos de Jesus Cristo não estavam pregando, dizendo sobre reencarnação ou purgatório. Os apóstolos de Jesus Cristo não estavam pregando prosperidade financeira. Não estavam pregando que Deus ia abrir janela do céu se você entregasse dinheiro. Os apóstolos de Jesus Cristo não estavam pregando que Deus ia repreender o diabo, o devorador, se você desse 10% do seu salário. Os apóstolos de Jesus Cristo estavam dizendo, de graça recebeste, de graça foi dado. A mesma coisa que Jesus disse, nós devemos dizer. Se nós concordamos com a palavra de Jesus, então nós devemos nos moldar e nos conformar, tomar a forma e viver de acordo com as palavras de Jesus Cristo. As palavras de Jesus Cristo é espírito e vida. As palavras de Jesus Cristo nos traz vida com abundância. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão de dentro do teu ser. Aleluias, glórias a Deus. Cidade de Goiânia, é hora de arrepender-se. Moradores do bairro da Vitória, é hora de deixar os maus caminhos, tornar-se a Deus. Moradores da cidade de Goiânia, é hora de tomar uma decisão. Faz a tua escolha diante de Deus. Toma a escolha diante do Senhor. Faz a tua decisão. Eis que o Senhor Deus coloca diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe a bênção para que não te suceda a maldição. Escolhe a vida para que não te suceda a morte. Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? Viver em Cristo. Viver em abundância é viver segundo a vontade de Deus. Vida com abundante é uma vida separada do pecado. Vida com abundância é você saltar de alegria na presença de Deus e não nos pecados, na bebedice, na fornicação, no adultério. Quem precisa tomar uma para se alegrar não conheceu Jesus, não sabe quem é Jesus Cristo. Quem precisa sentir paz e descansar depois de tomar uma não conheceu o descanso, não sabe quem é Jesus Cristo. Não sabe quem é o dono da vida, o Senhor do sábado, o Senhor do descanso. O Senhor do descanso é Jesus Cristo. Não é a pinga, não é a embriaguez. Mas lá em Mateus 11:28 Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e então eu vos aliviarei. Se você está cansado, ao invés de abrir uma lata de cerveja, pega a tua Bíblia, dobra o seu joelho no chão, vai falar com o Pai. Deus que está em oculto, Ele te ouvirá. Não é Maria que vai te ouvir, não é Aparecida que vai te ouvir, não é Ciro de Nazaré que vai te ouvir, não é Divino Pai Eterno, é Deus quem pode te ouvir. Se você está cansado, Jesus, Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Se você está cansado e você está pensando que se embriagar você vai ter descanso, está muito enganado, porque quando morrer, descer ao pós-sepultura, sua alma vai descer ao inferno, você vai estar num tormento eterno, não haverá descanso,
Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Então como que você pode pensar que vai obter descanso se embebedando e se embriagando, quando na verdade a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus? O descanso do homem está em Jesus, não está na pinga, não está na embriaguez, não está nos prazeres dessa vida, porque os prazeres dessa vida passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqueles que fazem a vontade da carne perecerão. Ora, as obras da carne são orgias, adultérios, fornicações, embriaguez, homossexualidade, feitiçaria, orgulho, soberba, injustiça, ódio, inveja. A Bíblia diz que as obras da carne são obras que levam à morte, mas Jesus Cristo, ele diz, para caminhar no Espírito, quem caminha na carne certamente perecerá, mas aquele que anda no Espírito, certamente, a Bíblia diz que ainda que morra, viverá. Jesus, ele veio para trazer vida, e vida com abundância. A Bíblia fala que o ladrão vem matar, roubar, destruir, e Cristo veio para trazer vida com abundância. Se você crê que Jesus Cristo veio trazer vida com abundância, então caminha com Cristo. Se você crê que Jesus, ele tem um descanso, e que Jesus, ele pode aliviar todos aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados, então deixa tudo para trás. Deixa a pinga, deixa o adultério, deixa a fornicação, deixa a idolatria, futebol, segue após Jesus, não olha para trás, deixa os ídolos para trás, deixa o pecado para trás. Jesus, ele fala, aquele que está em Jesus Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Jesus, ele pode fazer tudo novo, e Jesus quer fazer novas criaturas, Jesus quer transformar pessoas em novas criaturas. Jesus quer fazer de você um novo homem, Jesus quer fazer de você uma nova mulher, Jesus quer fazer de você uma nova criatura. Jesus quer tirar do pó, do charco de lodo, do monturo, e firmar e colocar de pé. Jesus, ele nos tira do charco de lodo. Tem muitas pessoas que estão afundadas com seus pés no charco de lodo, no charco do pecado. Tem muitas pessoas que estão com os dois pés afundados no charco de lodo. O pecado é o charco de lodo, e muitos estão afundados no pecado, afundados na malícia, afundados na imoralidade, afundados na prostituição, afundados na bebedice, afundados no charco do pecado. Mas Jesus Cristo, ele diz que ele veio para nos tirar do charco de lodo, veio para nos tirar do meio do monturo e firmar nossos pés sobre rochas. Aleluias! Jesus é a rocha, a pedra principal, a qual os edificadores rejeitaram. Os edificadores rejeitaram a pedra principal, que é Jesus Cristo. Como pedra, Jesus, ele é alicerce. Como pedra, Jesus, ele é coluna, ele é alicerce, e nós devemos buscar nos alicerçar em Jesus Cristo. Se você não tiver alicerçado em Jesus Cristo, não adianta um bom relacionamento, não adianta uma boa vida financeira, não adianta estar rodeado de pessoas boas. Se você não tiver alicerçado em Jesus Cristo, tudo isso é em vão. Não adianta ter uma vida boa financeiramente dizendo, relacionamento falando, casualmente dizendo. Não adianta estar nos melhores lugares da vida, tendo o bom e do melhor. Se não tiver alicerçado em Jesus Cristo, está afundado. Se não tiver alicerçado em Jesus Cristo, está afundado no charco de lodo. Ainda que você esteja como uma pessoa de boa aparência, ainda assim é um sepulcro caiado. Ainda que por fora esteja limpo, ainda que por fora esteja belo, o sepulcro, ele não deixa de ser um lugar onde se encontra podridão. Por mais que o sepulcro ainda esteja belo por fora, as pessoas limpam, elas colocam flores, elas enfeitam bem, mas não deixa de ser um lugar de podridão. Se você abrir lá dentro, ainda está restos de mortos, está ossos secos. Assim estão muitas pessoas. O que adianta estar por fora? Bem, ostentando na internet, ostentando diante de outras pessoas, transparecendo e parecendo estar bem diante de outras pessoas, não significa estar bem diante de Deus. Estar se sentindo bem,
agora, não significa que você estará bem diante de Deus quando chegar a hora final. Por isso arrepende-te, lembra-te onde tu caíste, volta ao teu primeiro amor, porque antes que Jesus Cristo ele venha e tire de sobre ti o teu castiçal, a tua coroa da vida eterna. Aleluias! O Evangelho é poderoso para salvar aquele que crê em Jesus Cristo. Ele veio anunciar este Evangelho. Está escrito em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, está escrito no versículo de número 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus, porque a nenhum de vocês eu batizei. Mas assim a Bíblia vai dizer, está escrito assim no versículo 18: olha, porque a cruz, a mensagem, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essa mensagem aqui para muitas pessoas é loucura, para aqueles que estão perdidos no pecado, para aqueles que estão afundados na embriaguez, que estão afundados na vida de perdição, na fornicação, vivendo a sua vida do jeito que o seu coração te guia. Essa mensagem ela é loucura. Sabe por que essa mensagem é loucura? Porque de fato as pessoas estão cegas de entendimento, os quais o Deus deste século cegou o seu entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas estão indo para o inferno e não estão percebendo. Essa mensagem ela parece loucura, porque para os Satanás, para aqueles que vivem no pecado, nós estamos de fato andando na contramão. E a contramão da mentira é a verdade. A contramão da mentira é a verdade. A contramão das trevas é a luz. A contramão da embriaguez é a sobriedade. Para Satanás tudo que é contramão é retrógrafo. Para Satanás tudo aquilo que é o contrário, o oposto, é quadrado. Mas a Bíblia diz: não sejam vocês conformados com esse século presente, mas transformai-vos pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta você viver a vida assim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não adianta você no domingo ir lá e confessar seus pecados diante do Padre. A Bíblia fala que nós devemos confessar diante de Deus. Jesus fala assim: se vós pecais, então confessais diante de Deus os vossos pecados, o qual é fiel para perdoar os vossos pecados. Se você pecar, nós temos um justo advogado diante de Deus Pai. Esse advogado se chama Jesus Cristo. Se você pecar, você deve confessar diante de Jesus Cristo, que é o justo advogado diante de Deus o Pai, para nos livrar da condenação, para aniquilar a sentença de morte, aniquilar a sentença de condenação. Nós devemos confessar diante de Jesus. Não adianta confessar diante de padres, não adianta confessar diante de homens. Quem pode perdoar nossos pecados é Jesus Cristo. Quem pode nos purificar é Jesus Cristo. Padres não têm poder para purificar o homem de pecados, não tem poder para salvar o homem dos seus pecados. Por isso é diante de Jesus Cristo que nós devemos confessar. Não adianta pegar a tua Bíblia e estar assistindo uma missa. Se você não deixar a embriaguez, você estará no inferno. Se você não deixar o orgulho do seu coração, a sua soberba, se você não deixar a sua fornicação, a sua imoralidade, certamente perecerá. Jesus ele disse: se vós porém não arrependerdes, certamente perecerão. Ora, não erreis nem os injustos, nem os fornicadores, não erreis nem os imorais, nem os sodomitas, nem os adúlteros, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, hão de herdar o reino de Deus. É o que muitos têm sido, mas havendo sido lavados, havendo sido santificados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Busca a remissão no sangue de Jesus Cristo. Busca a purificação, a justificação através do sangue de Jesus Cristo. Só Jesus pode justificar o homem de seus pecados. E só Jesus pode tornar o homem puro. Só Jesus pode tornar o homem alvo como a lã névoa. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século?
Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quem são os crentes? Os crentes não são evangélicos, os crentes não são católicos, os crentes não são uma vertente religiosa, os crentes são aqueles que creem na pessoa de Jesus. Os crentes são aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo e praticam a fé em Jesus Cristo. Os crentes não são aqueles que são de alguma religião, de alguma denominação, mas são aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo e praticam a fé em Jesus Cristo. Por isso assim diz a Bíblia: quem crê nele não é condenado. Mas quem nele não crê já está condenado. Já está. Quem nele não crê, condenado já está. Quem em Jesus Cristo crê, ele tem vida. Quem crê em Jesus tem vida com abundância. Mas quem nele não crê, já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram, serviram mais as trevas do que a luz. Esta condenação, porquanto a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Ora, as trevas é o pecado, o aguilhão da morte é o inferno, e Jesus ele veio para aniquilar o aguilhão da morte. Ele pegou as chaves da morte e da vida. Ele tem as chaves da morte e da vida em sua mão. Ele é o dono da vida, ele é a ressurreição. Por isso quem crê nele não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Crê na palavra de Deus, crê no Evangelho. Jesus ele está às portas e bate. O dia do Senhor está se aproximando. Se prepara para se encontrar com Deus. A palavra do Senhor diz que a sabedoria do mundo ela é loucura diante de Deus. Os homens que se acham sábios estão na verdade vivendo de uma forma louca. É loucura a sabedoria humana diante do Senhor Deus. A sabedoria humana não serve de nada. Diante de Deus a sabedoria humana ela é aniquilada. Diante de Deus a sabedoria humana de nada ela serve. Ela não serve para te justificar, ela não serve para te salvar, ela não serve para nada diante de Deus. Mas está escrito que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo. Porque os judeus pedem ensinar, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus, tanto gregos, nós pregamos Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Uns procuram revelação, outros estão procurando que Deus dá chave de bênção, chave de vitória, outros estão buscando prosperidade, outros estão buscando prosperidade, outros estão buscando uma mensagem de conforto emocional, outros estão buscando autoajuda, outros estão buscando terapia do amor. Mas a sabedoria de Deus, ela é mais, melhor dizendo, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Pregamos Cristo, que para os judeus é escândalo, e que é loucura para os gregos. Pregamos Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele virá para julgar este mundo. Todos nós estaremos diante dEle, todos nós devemos comparecer diante de Jesus, para dar conta de nossas ações, para dar conta de nossas escolhas, de maneira que cada um dará conta de si mesmo, de maneira que cada um comparecerá diante do Senhor. Todos nós teremos que comparecer diante de Deus. A cada um de nós, cada criatura, cada pessoa terá que comparecer diante de Deus. Se prepare para se encontrar com Deus. Se prepare para encontrar com o Senhor. Deixe a imoralidade, deixe a bebedice, deixe o orgulho, deixe a soberba, deixe a imoralidade. Prepara-te para se encontrar com Deus. Moradores da terra, prepara-se para se encontrar com Deus. Após a morte vem o juízo. Não adianta a missa de sétimo dia,
Não adianta, suas obras não vão te salvar. As obras não podem salvar o homem, mas pela graça sois salvos, mediante a fé a qual está em Jesus Cristo. Isso é um dom de Deus. Não vem das obras a salvação, para que ninguém venha se gloriar diante de Deus, mas a salvação é mediante a fé. Por isso, quem crê nele não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. É loucura a mensagem da cruz para os que perecem. Loucura é você pregar que Deus vai te salvar se você der o seu dinheiro. Loucura é você pregar que Deus quer o seu dinheiro. Loucura é você achar que Deus pode te salvar através do seu dinheiro. Loucura é você achar que Deus pode te salvar através de suas obras. Loucura é você achar que Deus ele tem salvado o homem em seus maus caminhos. Mas a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, porém é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é renúncia, é reprovar as obras das trevas, é rejeitar as obras carnais. A mensagem da cruz é rejeitar a homossexualidade, é rejeitar a bebedice, rejeitar o que é das trevas. É a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela resiste e rejeita toda a obra das trevas. Toda a obra de Satanás é rejeitada pelas obras da cruz e pela mensagem da cruz. A obra da cruz, ela foi poderosa para poder cravar o pecado e trazer ao homem salvação. Jesus cravou em si mesmo o pecado de toda a humanidade. Ele cravou sobre si mesmo a imoralidade, a prostituição, o orgulho, tudo que o homem ele praticou. Jesus ele cravou sobre si mesmo naquela cruz. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele desviou a face de Jesus Cristo. Deus antes ele não poupou o seu próprio filho. A Bíblia diz que Deus antes não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou. E assim Deus entregou Jesus Cristo. E Jesus ele diz que então foi consumado. E ele então deu um brado e houve trevas naquela hora, e os homens reconheceram que eles crucificaram o Filho de Deus. De fato, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem. Acreditar que um único homem sendo morto numa cruz pode salvar, para muitos é loucura. Acreditar que para ser salvo o homem não precisa depender de uma religião, mas unicamente das obras que Jesus fez na cruz, e está alicerçado nas palavras de Jesus. Isso é loucura para este mundo. É loucura para este mundo, porque o mundo acha que é apenas necessário ter um coração bom, ter obras boas e ter uma religião. Como se Jesus tivesse alguma religião, e como se Jesus tivesse fundado alguma religião, como se Jesus ele tivesse se rebaixado a uma religião. Jesus ele salvou o homem sem nenhuma religião. Jesus salvou o homem sem deixar nenhuma religião. Ele diz: eu sou a verdade e a vida, e ninguém pode chegar a mim se não for através de Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Mas as pessoas hoje terceirizam a salvação. É Jesus e Maria, Jesus e a religião, é Jesus e as obras, é Jesus e o purgatório, é Jesus e a feitiçaria, é Jesus e isso e aquilo. Mas a Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12: porque em nenhum outro nome é dado no céu ou na terra pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. Não tem nenhum outro nome nos céus ou na terra pelo qual devemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. Você e eu, nós só podemos ser salvos através de Cristo. Significa que nem Maria, nem São Jorge, nem Aparecida, nem São Pedro, nem São José, nem São Tadeu, nem São Francisco e nem São Antônio pode salvar a ninguém, mas a salvação vem através de Jesus Cristo, que é loucura para os judeus e é escândalo para os gregos, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Cidade de Goiânia, crê em Jesus Cristo. Moradores da terra, renunciam à feitiçaria, renunciam ao pecado, renunciam os caminhos de perdição. Confessa diante de Deus os pecados e deixa, porque fiel é o Senhor Jesus Cristo para perdoar o homem de seus pecados. Aquele que encobre seus pecados jamais é de prosperar, mas os que confessam e deixam alcançam a misericórdia.
confesse os seus pecados diante de Deus e deixe os seus pecados, para que então possa vir sobre ti o tempo do refrigério. Jesus, ele está à porta e bate. Esta é a hora para a salvação. É tempo de arrepender-se. Glória a Deus, irmãos. A bateria da caixa não está aguentando mais não. Ela já viciou, irmãos. Não está durando nem 1 hora mais. Deixa eu ver quanto tempo de pregação. Antes durava 2h30. Aí foi caindo a autonomia. Agora nem 1 hora está durando mais. Com a teia ao fim o labor nesta